presidente da República afirmou que a Revolução dos Cravos marcou um momento crucial na história de Portugal e das colônias portuguesas em África. Direção do Controlo das Atividades Econômicas realiza inspeção a casas comerciais. Direção de Florestas apreende caminhão que transportava ilegalmente materiais de construção. A todos, muito boa noite. O Presidente da República afirmou esta quinta-feira em Lisboa que a Revolução dos Cravos marcou um momento crucial na história, não só para Portugal, como também para as colônias portuguesas em África. Carlos Villanova esteve no centro de Belém, no Centro Cultural de Belém, juntamente com seus homólogos do SALOP, numa cerimônia organizada pelo presidente português Marcelo Rebelo de Sousa para assinalar os 50 anos de 25 de abril. A celebração que hoje assinalamos conjuntamente, tal como aquelas que em anos precedentes foram evocadas, constitui em si um memorial àqueles que emprestaram a sua resistência ou até se martirizaram pela causa da liberdade. Por isso, devemos nos vergar em sinal de profundo respeito pelas vítimas do regime ditatorial que, com o seu inconformismo revolucionário, coragem e abnegação foram capazes de legar-nos o bem maior, que é a liberdade e a vivência em democracia. Em memória dessas mulheres e homens, não nos é permitido falhar na luta pela imunização da democracia e das suas instituições, pois impõe-se-nos igualmente a obrigação de deixar para as gerações futuras esse imenso patrimônio imaterial da nossa civilização. Excelências, não enviesaremos a história se afirmarmos que 24 de abril de 1974 foi o último dia da ditadura em Portugal. No afã de preservar a dominação, o regime do Estado Novo impôs ao povo português uma guerra que o opunha a guerrilheiros que nos territórios de Angola, Guiné-Bissau e Moçambique empreendiam a luta pelo direito à autodeterminação e independência. Em São Tomé e Príncipe, à semelhança do que sucedeu em Cabo Verde, não se registrou o fenómeno da guerra no sentido clássico. Todavia, a resistência pacífica promovida pelos movimentos políticos de libertação gerou tensões e reações violentas. Como é disso exemplo, o massacre de Batpá em São Tomé e Príncipe ou as prisões arbitrárias em Tarrafal, Cabo Verde, para apenas afirmarmos o mínimo. Vivia-se o momento da teimosia colonial portuguesa, um Portugal do passado, que nem os portugueses nem nós acomodávamos. Uma realidade que tornou o processo de emancipação violento e cruel. Outras nações europeias que também detinham colônias em África tinham interiorizado, com menos ressentimentos, os sinais da mudança. E no marcante ano de 1974, as suas ex-colônias já se encontravam na situação de nações independentes. Em Portugal, numerosas famílias conheceram o luto resultante da perda de tantos homens, jovens em maior número, que no exercício de serviço militar compulsório verteram o seu sangue a lemar sem causa. Era nação a guerrear contra a história. Finalmente, em 25 de abril de 1974, o povo português escolheu a liberdade e a democracia. O perfume da liberdade era intenso através da música, de intervenção em todo o território e nas ex-colônias. Zeca Afonso e outros tantos intérpretes aqui e alemar emprestaram muitas canções à liberdade. Os nossos povos cantavam-nas de cor. Enfim, era Portugal pondo-se finalmente do lado certo da história. A embaixadora de Portugal reuniu-se com os portugueses no país para apresentar uma exposição fotográfica que retrata os 50 passos dados para a liberdade.
A ocasião serviu para celebrar a conquista da liberdade e a construção da democracia. Cada foto exposta conta a história de todos os passos dados para o acontecimento que levaram a 25 de abril de 1974 em Portugal. Este foi um período fértil em acontecimentos que marcaram de uma forma determinante a história de Portugal e também a nossa história coletiva. Desde a expectativa gerada em torno do governo de Marcelo Caetano, a incapacidade do regime em encontrar uma solução para a guerra colonial, a crescente agitação dos movimentos estudantis, o início da conspiração e o nascimento do movimento dos capitães até à decisão de derrubar o regime. Passa pelo plano de operações da madrugada de 25 de abril, depois de transmitidas duas senhas radiofónicas que nós conhecemos bem, e depois do adeus de Paulo Carvalho, que passou às 22h55 de dia 24 de abril, e Grândola Vila Morena de Zeca Afonso, pouco depois da meia-noite. E foram com estas senhas que foram desencadeadas as operações do posto de comandos do movimento das Forças Armadas. Culmina na tomada dos estúdios da RTP, emissora nacional, e do Rádio Clube Português, bem como do aeroporto de Lisboa, na rendição de Marcelo Caetano frente ao capitão Salgueiro Maia e no colapso da ditadura que levou centenas de milhares de pessoas à rua em celebração. Depois de décadas de repressão, a sociedade portuguesa podia manifestar-se livremente, saudar a queda da ditadura e o regresso dos primeiros exilados políticos. A exposição atravessa ainda a primeira comemoração do 1º de Maio, que consagra o apoio popular ao golpe militar e os primeiros passos em democracia, que não foram isentos de alguma agitação social e política, como sabemos, particularmente a tensão entre o movimento das Forças Armadas e o Presidente da República, António Spínola, sobre o processo de descolonização. A exposição é uma iniciativa da Embaixada de Portugal e estará patente no Centro Cultural Português até o fim do mês. Pintar Abril é uma obra de arte coletiva apresentada em São Tomé e Príncipe que marca a celebração dos 50 anos da Revolução dos Escravos em Portugal. Uma iniciativa da Embaixada de Portugal em parceria com a Associação Rossamundo, que envolve os principais artistas plásticos do país. Abril, mês para pensar a liberdade, é o tema do primeiro quadro apresentado na exposição Pintar Abril, obra do artista Kwame Souza. É a peça única, inédita, nunca foi vista, nunca foi mostrada, e eu pude explorar um bocadinho a forma do cravo, com vários desenhos, até chegar a uma peça, uma e única, porque não existirá outra, é uma e única peça sobre o Abril. O público presente foi desafiado a ser artista. Pintar Abril é pintar a liberdade. A liberdade foi alcançada pelos portugueses com a Revolução dos Escravos. É impossível de dissociar da liberdade também alcançada pelos africanos que estavam sob jugo colonial português. E por isso faz todo o sentido celebrarmos os 50 anos de 25 de Abril e os 50 anos da independência de São Tomé e Príncipe em conjunto. Marco histórico e político, 25 de abril de 2024, uniu são tomenses e portugueses através das artes plásticas. Com esta iniciativa que nós hoje aqui lançamos, pretendemos criar uma obra educativa da conquista da liberdade e da independência nos nossos dois países, para a qual o 25 de Abril foi, sem qualquer dúvida, um momento-chave. A iniciativa cultural da Embaixada de Portugal, em parceria com a Associação Rossamundo, estende-se por todo o ano 2024. Validado o roteiro de mobilidade elétrica no país. Notícia para acompanhar mais adiante.
O ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, Gareth Guadalupe, recebeu esta sexta-feira a consuleza da França para São Tomé e Príncipe e Gabão. Durante a audiência, as duas partes abordaram questões que se prendem com a comunidade francesa no arquipélago. As conversações se desenrolaram à volta dos cidadãos franceses, tanto os residentes como os que deslocam o país no turismo. Este encontro foi uma visita de cortesia ao ministro dos Negócios Estrangeiros, que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer. Falamos essencialmente a respeito da comunidade francesa, uma vez que eu sou cônsul-geral para a França, para Gabão e São Tomé e Príncipe, e, portanto, foram questões de ordem consular que discutimos. A França encerrou oficialmente a sua embaixada em São Tomé e Príncipe em agosto de 2015, uma decisão que as autoridades francesas justificaram com questões financeiras, mas as relações políticas e de cooperação entre os dois países continuam a existir. Atualmente, a França mantém o consulado honorário em São Tomé e Príncipe, que oferece serviços consulares limitados, incluindo solicitações de visto, passaporte e serviços notariais. Por seu lado, São Tomé e Príncipe possui duas representações em França, sendo um consulado em Marselha e outro em Paris. O vice-presidente da Assembleia Nacional, Abenildo de Oliveira, dobrou-se em encontro de cortesia para discutir assuntos ligados à cooperação econômica com o chefe da região administrativa de Macau e com o ministro da Economia de Timor-Leste. O momento da realização da 6ª Conferência Ministerial do Fórum para a Cooperação Econômica e Comercial entre a China e os países da CPLP foi aproveitada pelo chefe da delegação, Abenildo de Oliveira, bem como os restantes membros, quer seja do grupo ministerial, grupo parlamentar ou do grupo empresarial, para cada um ao seu nível e na sua área, realizar encontros visando a busca de parcerias e estabelecer o intercâmbio empresarial. Oliveira encontrou-se com o chefe executivo da região administrativa especial de Macau, Wu Yat-Seng. Neste encontro, tido a porta fechada com os restantes membros da delegação de São Tomé e Príncipe, foram discutidos assuntos ligados à cooperação econômica e financeira, como um dos pilares do fortalecimento da cooperação com os países da CPLP. Yat-Seng foi um dos oradores da cerimônia de abertura da 6ª Conferência Ministerial. Depois das palavras de boas-vindas, disse que o Fórum encontrou em Macau a sua sede permanente, o que validou o forte apoio e confiança do governo central em Macau, e também o reconhecimento e a afirmação comum dos países da língua portuguesa sobre o papel de Macau como plataforma de serviços para a cooperação econômica e comercial entre a China e os países da CPLP. Esteve a citar. Foram 3 dias de trabalhos intensos das 9 delegações que compõem os países da CPLP e do país anfitrião. Timor-Leste também teve um encontro de cortesia com a delegação de São Tomé e Príncipe, no âmbito das 20 medidas estabelecidas pela China visando a promoção econômica e comercial nos próximos 3 anos. Facilitar a cooperação no comércio e no investimento está no topo. Uma das disposições do documento é que a China também vai facilitar a participação dos países da CPLP em eventos como este que visam o estreitamento da cooperação comercial. 3 anos que o governo chinês acredita poder contribuir para o desenvolvimento conjunto com os países da CPLP, se estas medidas forem adotadas e aplicadas de forma combinada entre todos os governos que fazem parte do Fórum. Com imagens de Luís Francisco, Euclides Amadeu, Macau. A ministra do Ambiente, Nilda da Mata, recebeu em audiência esta quinta-feira uma delegação do Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos. A delegação foi chefiada por Tânia Hua, diretora e representante da UNOP. A audiência no Ministério do Ambiente durou cerca de 2 horas, ao longo das quais foram abordadas diversas oportunidades de colaboração em várias áreas, com destaque para energias renováveis e ação ambiental. Foram discutidos vários assuntos, vários tópicos relacionados com a ação ambiental. Como sabem, vai haver uma conferência sobre as economias das pequenas ilhas e então discutimos
quais seriam as prioridades nesta conferência. The priorities going into that conference, President. A responsável da UNOPS disse que a audiência correu muito bem. The meeting went very well, very successful. A reunião correu muito bem e agradeço à ministra ter nos recebido neste belo país para que pudéssemos discutir matérias muito importantes para este país e para o seu futuro. That we need to take. O Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos manifestou total disponibilidade e abertura para cooperar com o governo são-tomense através do Ministério do Ambiente. Several. We are aiming to support the ministry and its goal. Discutimos vários assuntos. Manifestamos a disposição para apoiar o Ministério e os seus planos e a sua visão para a ação ambiental neste país, particularmente em energias renováveis, particularmente em gestão de resíduos e medidas de adaptação que a ministra quer adotar, políticas públicas. That should hope to develop and public policy. So we're hoping to. Portanto, esperamos que no fim seja desenvolvido um acordo global entre o Ministério e a nossa agência, que é uma agência de implementação das Nações Unidas com o foco em energias renováveis e ação ambiental. Energy and climate action. Ministra do Ambiente discute ampla agenda com a diretora do Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos. A Direção das Florestas deteve um caminhão que transportava ilegalmente uma grande quantidade de materiais de construção na noite desta quinta-feira. A apreensão é resultado de um trabalho de fiscalização levado a cabo pelos técnicos da Direção das Florestas. Aqui demonstra realmente o interesse dos técnicos da direção em colaborar no sentido de alterarmos esse quadro, né? Porque independentemente de todas as campanhas de sensibilização que temos feito, independentemente de todos os trabalhos que têm sido feitos a vários níveis, infelizmente ainda temos santomenses que não querem respeitar a lei, mas que depois também, como estão noutros fóruns, dizem que nós aqui não estamos, as instituições não estão a trabalhar, há uma ausência do Estado, mas não é verdade. Este é o resultado da presença sim do Estado. Estamos sim a aplicar a lei que temos, mas infelizmente ainda há quem não queira colaborar, há quem não queira ver Santo Tomé e Príncipe organizado. Além do transporte dos materiais ocorrer fora do horário normal, a titular da pasta do Ambiente diz que os supostos infratores não tinham autorização da Direção das Florestas para o abate. Além de não respeitar o horário, porque de acordo com a lei, de segunda a sexta, o horário definido é entre as 7 às 18 e aos sábados das 7 às 14, também não tinham autorização, porque para além de cumprir o horário que é estipulado para transportar a madeira, há também o pedido de autorização que tem que ser feito na direção das florestas. Esse tipo de madeira, a autorização é bem condicionada, só mesmo em casos de doença ou algum problema mesmo bem identificado é que é autorizada o seu abate. Portanto, é uma madeira que é a espécie viro, como se diz, mas como eu disse que a autorização é condicionada, em casos excepcionais é que é autorizada. De acordo com a ministra do Ambiente, os distritos de Cauê e Lobata são os que apresentam maior índice de abate indiscriminado de árvores. São dois distritos que nós temos problemáticos, que é Cauê e Lembá. Mas, como eu disse, os técnicos da direção da floresta, o departamento responsável pela fiscalização, estão sim motivados, empenhados em melhorar realmente esse quadro, que infelizmente ainda temos, mas todos juntos podemos sim fazer o melhor. Os materiais apreendidos eram provenientes do distrito de Cauê, concretamente de Monte Mário. Técnicos de diferentes instituições públicas e privadas ligadas aos setores de energia e transporte validaram esta quinta-feira um documento durante um workshop importante, ou seja, documentos importantes para o setor da energia renovável no país. Trataram-se do roteiro de mobilidade elétrica e as grandes linhas de base da economia de combustível.
Estes 2 documentos vão permitir os setores de energia e dos transportes terrestres melhorarem os seus equipamentos com base nas orientações claras e detalhadas com o objetivo de diminuir o consumo de combustíveis fósseis no país. É um processo, na verdade, ainda embrionário. Pode ser bastante surpreso para muitos, mas é preciso começar. A ideia é ter essa ferramenta já pronta para que possamos estar preparados quando, na altura, podemos aplicar essas medidas de forma nacional, com coerência e atendendo, sobretudo, a questões de mudanças climáticas. Os documentos, ora validados pelos técnicos de diferentes instituições públicas e privadas ligadas ao setor de energia e transporte, contêm informações claras sobre o controle de qualidade de combustíveis que é usado no país. Nós sabemos que há inúmeras situações com a qualidade do nosso combustível a nível nacional e então há todo o interesse de como nos organizar melhor, de forma a apoiar mesmo a ENCO, ou seja, a entidades responsáveis ligadas a combustível para poder dar melhor atenção à questão de controle de qualidade, de forma que não possamos continuar a ter reclamações de carros que têm problemas ligados a consumo de combustível e estão a ser danificados. E quem diz carro diz o veículo como um todo, né? Então toda essa preocupação é levantada nessa ferramenta e ela tem uma linha orientadora, o que tem que fazer, alternativa. De acordo com o documento, o plano fornece ainda uma compreensão aprofundada do panorama atual, dos principais desafios e das oportunidades estratégicas para o avanço de transportes terrestres sustentáveis e eficientes. Caros eleitos de São Tomé e Príncipe, é uma questão que seja bem-vinda, embora aqui precisamos de muito trabalho a esse respeito, mas o mundo está em evolução e precisamos de caminhar para esse momento. Esta ação vem no âmbito do projeto de capacitação institucional para programas de investimento em energias renováveis de eficiência energética, implementada pela Direção dos Recursos Naturais e Energia. Um bom sistema de abastecimento de energia elétrica em São Tomé e Príncipe pode ajudar a sociedade no seu caminho para alcançar o desenvolvimento sustentável, contribuindo para todos os 3 pilares: social, ambiental e econômico. O investimento em energia renovável tem como objetivo orientar o país para um futuro com transporte sustentável e eficiente, conforme as estratégias de políticas alinhadas às contribuições nacionalmente determinadas. Veja, daqui a pouco, Osvaldo Abreu lança a obra Petróleo em São Tomé e Príncipe. A equipa da Direção de Controle das Atividades Econômicas esteve esta quinta-feira no terreno para fiscalizar os estabelecimentos comerciais. Esta intervenção no terreno faz parte de um plano de fiscalização aos estabelecimentos comerciais levado a cabo pela Direção de Regulação e Controle das Atividades Econômicas para avaliar os preços dos produtos da cesta básica que estão sendo aplicados pelos operadores econômicos. Porque o Estado tem feito um sacrifício enorme para eliminar algumas taxas dos produtos, fundamentalmente os produtos da cesta básica. E é necessário que esse esforço que o Estado tem feito tenha que repercutir exatamente no bolso da população, que vai consumindo o produto ao preço exatamente que deve ser. O que nós comprovamos aqui, assim como em alguns outros pontos, alguns preços estão acima daquilo que é permitido, aquilo que é normal, que devia ser. E a partir disso nós vamos agir, vamos verificar em outros pontos e ver as decisões que nós temos que tomar frente a isso. O trabalho de fiscalização aos estabelecimentos comerciais e operadores econômicos tem sido feito de forma regular, mas os técnicos da DERCAI deparam com os mesmos problemas. Isso preocupa-nos de certa forma, porque muitas vezes nós, quando passamos, nós verificamos os produtos com um preço aceitável. Muitas vezes nós não sabemos se essa alteração é feita depois da nossa saída, o que leva a essa alteração. Então, nesse sentido, nós vamos fazer uma fiscalização de várias formas. Temos feito uma fiscalização regular, normal como esta,
teve feito algumas investigações, utilizando nossos meios, nossas formas que são limitadas, mas utilizamos para verificar que estes produtos estão a esse preço que nós desejamos, mas sempre que nós temos a correção que nós fazemos. Mas isso aqui é preciso nós aproveitarmos e deixar um alerta. O consumidor deve perceber da alteração do preço e informarem. Segundo o diretor da DERCAI, algumas casas comerciais têm dificultado o trabalho de expensão. Nós também tivemos um caso que nós estamos a tentar corrigir a partir do centro nosso de investigação. Como nós podemos fazer isso? Vamos corrigir. Porque assim que chegamos em Ribeira Afonso, por exemplo, no primeiro centro comercial que entramos, os outros fecharam e desapareceram. Nós fizemos um tempo, fomos a Cauê, voltamos e verificamos que alguns ainda tiveram aberto, nós conseguimos fazer. Mas apercebemos logo que a nossa presença nos locais, as pessoas depois fecham o centro e escondem de certa forma. Mas vamos tentar corrigir isso. Nesta operação, além de certificar se os preços que estão a ser aplicados aos produtos da cesta básica cumprem o estabelecido do livro do CACO, os técnicos da DERCAI também fazem controle de qualidade dos produtos colocados à disposição dos consumidores. O governo regional promoveu uma palestra no quadro das celebrações do 29º aniversário da autonomia da ilha, sobre os temas a evolução da estrutura política do Príncipe de 1975 à atualidade e o papel da mulher na consolidação da autonomia. O evento reuniu diversas personalidades. Promovido pelo governo regional, a palestra sobre os temas Príncipe no contexto da independência nacional e o papel da mulher na evolução da autonomia do Príncipe. A referida palestra enquadra-se nas atividades para a celebração do 29º aniversário da autonomia da Ilha do Príncipe. Não podíamos deixar de fazer algumas reflexões relativamente ao aniversário. E hoje tivemos aqui, por acaso, uma boa plateia, com alguns temas para reflexão, nomeadamente o papel da mulher na evolução do processo autonômico do Príncipe. E foi elegado aquilo que foi a evolução, a progressão, digamos assim, de 95 até a data, qual era a posição da mulher de lá para cá. E nós constatamos que houve uma evolução no decorrer dos anos. Essas reflexões são necessárias, que é para nós percebermos qual é a contribuição efetivamente da mulher no papel de decisão, no papel político, e não só, até uma forma de nós, hoje, com a lei de género aprovada, também sermos nós as mulheres vigilantes da execução desta mesma lei. Com base nos temas, o momento foi de reflexão e debates com os participantes. Esta atividade enquadra-se bem naquilo que é o programa do governo sobre a questão de comemoração do aniversário da autonomia do Príncipe, porque esses dois temas relacionam-se bastante. Primeiro é a evolução da autonomia de 75 até hoje, até 2024, e há um segundo tema que também é a evolução das mulheres no processo de autonomia. Ora, de facto é preciso debater sobre esta matéria. As pessoas vieram, participaram bastante, e as pessoas precisavam saber, conhecer bem a história, os participantes, o que é que se conseguiu, onde é que se estava, onde é que se atingiu, o que é que se pretende. Portanto, foi um debate muito elucidativo, bastante participante e também com lições bastante claras. A palestra foi apresentada pelo Sr. Rodrigo Cassandra. A questão fundamental que ele falou foi em relação aos poderes existentes na região desde 75 até os nossos dias. O auditório do Príncipe foi o palco deste momento de reflexão e contou com a presença das autoridades regionais e da atuação do músico Chico Paraíso. Petróleo em São Tomé e Príncipe, livro de Osvaldo Abreu, ex-ministro das Obras Públicas, Recursos Naturais e Meio Ambiente, publicado esta quinta-feira no Hotel Pestana. O livro Petróleo em São Tomé e Príncipe partiu da experiência vivida ao longo da sua carreira.
Com este seu trabalho, o autor quis abordar sobre as expectativas que se criaram sobre a existência do petróleo no país. Quisemos, neste pormenor, ir buscar as expectativas, pois nós acreditamos que ela tem sido um motor de muito do que tem acontecido no nosso país, a partir do momento que se falou do petróleo para o bem e para o mal. E é esta investigação que nós fazemos, de forma bastante profunda e academicamente aceite, e que nós colocamos agora à disposição do público para a sua crítica, a sua absorção, e nós estamos disponíveis para continuarmos a falar sobre este mesmo assunto. Aos olhos do autor, estas mesmas expectativas foram frustradas com os contornos que ganharam o processo petróleo. Nós não estamos a analisar as expectativas de forma unidirecional. Dissemos para bem e para mal. Ou seja, o nosso país transformou-se de um dia para o outro praticamente a partir de 97. Nós ficamos mais conhecidos, ficou muito mais aberto ao mundo, os investimentos chegaram, novas empresas, novas formas de fazer economia, muitos negócios abriram, ampliaram-se, é verdade, inclusive agências, empresas de aviação, bancos, e criou-se muito emprego. O autor tem uma passagem. Para a apresentação do livro, estiveram 2 oradores, sendo Rafael Branco e Acácio Bonfim. Na sua explanação final sobre a obra, Rafael Branco disse que o petróleo é uma perspectiva que a concretizar é positiva, na condição de nós termos instituições fortes para evitar a maldição do petróleo. Ele traz mais uma luz, tanto sobre, digamos, um assunto tão complexo, tão controverso. Portanto, diz-se que o petróleo para Santo Tomé e Príncipe é bênção e maldição. É algo concreto, objetivo, mas ao mesmo tempo tem sido bastante subjetivo. Enquanto não chega o petróleo, e com a permanência das empresas petrolíferas no país e a sondar as potencialidades petrolíferas das ilhas, Osvaldo Abreu diz que temos que abordar o setor do petróleo de uma outra maneira. Nós temos hoje uma zona exclusiva com cerca de 4 ou 5 das maiores empresas do mundo do petróleo aqui a operar. Então, nós não podemos ver isto como uma coisa vazia. Temos que ter uma outra visão, uma outra forma de abordar isto. Petróleo em São Tomé e Príncipe, os efeitos das expectativas geradas nos agentes econômicos. Primeiro livro apresentado por Osvaldo Abreu ao público São Tomé. O bispo da Diocese São Tomense, Dom João Nazaré, realizou este fim de semana a sua primeira Eucaristia na Ilha do Príncipe. Após a sua investidura como bispo da Diocese de São Tomé e Príncipe, João de Seita Nazaré celebra pela primeira vez a Eucaristia na região autónoma do Príncipe. Os nossos irmãos aqui da Ilha do Príncipe rezar, celebrar-se juntos, sentir, escutar-se, acompanhar-se, ouvir este povo que nós muitas vezes vamos ouvindo à distância, que falta isto, falta aquilo, mas a vida não é feita só de faltas, a vida é feita também de celebração, e celebrar com, às vezes, o pouco que nós temos. Então vim até aqui celebrar com este povo. Mesmo sendo uma missa noturna, isso não impediu que os fiéis de diferente paragem da ilha viessem à celebração. Vieram estamos aqui, Porto Real, da Estrela, do Hospital, Picão, por fora. Pessoas vindas não só aqui
à volta da cidade, mas vindas de toda a paragem da ilha essa hora para estar todas. Dá graças a Deus. Gostei da missa, tendo em conta que foi a primeira missa com o nosso novo bispo. E gostei da missa e também a palavra que ele disse na nossa missa foi de uma palavra que era para todos os irmãos perceber e estar sempre em frente com Jesus. Infelizmente foi à noite, mas esperemos que no próximo domingo seja uma missa mais forte e para que o bispo sinta o nosso acolhimento. Chefe do Governo Regional Felipe Nascimento pede a união de todos para ajudar o novo bispo santomense na condução da diocese. Todo o bom ofício, todo o trabalho que o Sr. Bispo tem para conduzir, mas que sozinho não será capaz, senão todos nós, os fiéis na terra, estarmos todos à volta do Sr. Bispo para que São Tomé e Príncipe, e no nosso caso particularmente na região Autónoma do Príncipe, consigamos juntos fazer com que os mais indefesos, os mais vulneráveis tenham um reconforto, tenham sempre uma palavra de fé para que continuemos a acreditar e que a nossa esperança nos guie sempre em busca de dias melhores. Bispo João de Seita Nanzaré, na sua primeira visita pastoral na Ilha do Príncipe. Assim, em especial, um bom fim de semana. Mais informações amanhã. Boa noite. Até lá.